Aí eu faço uma pergunta, é muito hipotética. Vamos supor que desse uma zebra aí e o PCO fosse parar no lugar do Lula, nessas exatas condições. Naturalmente não haveria ainda condições para aplicar o programa integral do PCO de expropriação da burguesia, etc. Mas o que o partido tentaria fazer? A diferença entre o PCO e o PT, né, do ponto de vista da ação política, é que para nós a ação das massas populares é que é o verdadeiro fator de mudança política no mundo e no Brasil. Nós não temos a menor crença na possibilidade de que algumas pessoas, chegando a postos no Estado capitalista, vão pegar e vão tirar o dinheiro da burguesia. Nós não acreditamos nisso daí. E nós não vimos acontecer também no Brasil. Quando aconteceu alguma coisa parecida com isso, a burguesia cedeu os anéis para não perder os dedos. Por exemplo, um dos primeiros, se não o primeiro país a implantar a legislação trabalhista foi a Alemanha, logo na sequência da Revolução de 1918. Por que eles fizeram isso? Eles decidiram ceder coisas para os trabalhadores para não perder tudo. A Revolução tinha sido uma revolução que colocou em risco a ordem burguesa. Depois da Revolução Russa de 1917, os países capitalistas começaram a considerar o problema das reivindicações operárias. Então, foi somente nessas condições que a burguesia decidiu dar muito pouca coisa para os trabalhadores, muito pouco. Né? Então, nós aqui, conhecendo bem a história da luta operária, do capitalismo e tudo mais, nós não podemos alimentar a crença de que um grupo de parlamentares, de burocratas aí, por mais que eles sejam iluminados, e eu não acho que o pessoal do PT é tão iluminado assim, vão mudar as coisas por dentro. Né? O Lula tem qualidades, ele é ágil, né? Mas ele não vai conseguir. Não há como conseguir. Então, um governo do PCO, nós temos que entender o seguinte: nós só estamos dispostos aí a chegar ao governo como parte de uma ampla mobilização popular. E se nós estivéssemos no governo nessas condições, mesmo no Estado capitalista, nós continuaríamos estimulando a mobilização popular. Então o governo, por exemplo, governaria a revelia do Congresso, da Justiça e. Eu não diria revelia, né? Claro que há situações específicas aí, a gente precisaria ver como é que a situação iria se desenvolver, mas eu diria que governaria contra, né? Governaria pressionando, governaria combatendo essas instituições. E você considera que é viável, se o Lula mudasse de política, traçar um caminho mais independente ou essa é a única política possível para ele? Não, eu acho que a única política viável é da pressão popular sobre o regime político, senão o governo dele vai fracassar. E como que ele faria isso daí? Ele tem que chamar o povo à rua, ele teria que colocar lá, por exemplo, sei lá, o problema de que o petróleo tem que estar na mão do Estado. E o PT deveria organizar uma campanha nesse sentido. Uma coisa. Vou acrescentar um outro dado histórico aqui que eu acho importante. Nenhum governo nacionalista nunca fez nada de importante, a não ser com base na mobilização popular também. O governo peronista. O governo peronista surgiu de uma quase revolução na Argentina. Então, né, se você não tem o apoio militante ativo das massas, você não vai conseguir nada. E há como despertar esse apoio?
Eu acho que sim, eu acho que é perfeitamente possível. O PT tem instrumentos, é um partido grande, muito sem disforme, mais precisamente amorfo, né? Mas é um partido grande, podia mobilizar esse pessoal. Tem a CUT e tem o Lula. O Lula, se o Lula fizer um chamado a uma mobilização, o pessoal vai atender. Ele tem medo de fazer isso daí e de se chocar com muita força contra a burguesia, mas ele tem um certo poder de fazer isso daí. O Hugo Chávez, em vários momentos, ele chamou a população às ruas para sustentar o governo e ele meio que fazia assim, decretava alguma coisa e deixava para as massas garantir que o decreto se sustentasse, não fosse derrubado pelo Congresso. Não, sem dúvida. O chavismo é outro exemplo de governo nacionalista que governou sempre com as massas mobilizadas. Né? Você acha que ferramentas desse tipo poderiam ser utilizadas no Brasil? Eu acho que nós vimos isso aí em todos os países. Nós vimos isso aí na Bolívia, nós vimos isso aí no Equador, nós vimos isso daí na Venezuela. Esse é o caminho. Né? No começo houve esse debate, daí os pragmáticos, né, do governo PT falaram não, que o Lula tem que governar com as instituições e tal. Vamos ver agora o que eles... Porque nesse momento o PT está numa espécie de areia movediça. Né?